A busca por práticas empresariais sustentáveis, equilibrando responsabilidade ambiental, social e de governança, está redefinindo mercados ao redor do mundo. No setor energético, isso se reflete diretamente nas demandas por ESG, Environmental, Social and Governance, um conjunto de critérios que já não é mais opcional para empresas que desejam competir globalmente. Ao mesmo tempo, novas regulamentações internacionais, como o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, o CBAM, da União Europeia, estão criando um novo cenário para o comércio de produtos com alto impacto de carbono. Para o Brasil, país com maior potencial de produção em biogás e biometano, essa realidade traz tantos desafios quanto oportunidades. A adequação às práticas de ESG e às exigências do CBAM será determinante para manter a competitividade do país no mercado internacional e aproveitar o crescente apelo por fontes de energia mais limpas e sustentáveis. No episódio de hoje, vamos explorar como essas tendências estão transformando o setor energético, com foco nas implicações para o biogás e o biometano, e o que as empresas brasileiras precisam fazer para se alinhar a esse novo contexto global. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e este é o podcast Amplo Biogás. E hoje eu estou especialmente feliz, pois estamos em semanas de muitas boas novidades na indústria do biogás e do biometano. E nós, da Amplum, também temos uma novidade, então deixa eu contar para vocês agora. Este episódio é apoiado pela Ultragaz, que inova ao oferecer biometano para a descarbonização das indústrias, e foi a primeira a acreditar e fomentar a disseminação de conhecimento por meio deste podcast. Apoie você também. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Amplo Biogás. E hoje teremos a alegria de receber, então, Thalita Martins. Thalita é CEO da Ecos Consultoria ESG, embaixadora do segundo INSEA e líder do Comitê do Clima da Clima Tempo. É conselheira do IBSG e professora em instituições renomadas como Trevisan, PUC e PCG. Atuou em 7 multinacionais, incluindo Bureau Veritas, Vale, Raizen, Arcadis, Coca-Cola, Grupo Ambipar e Fundação Renova, liderando projetos de ESG e sustentabilidade. É palestrante, coautora dos livros Mineração e Meio Ambiente e A Voz Feminina da Sustentabilidade, e possui certificação exclusiva International Sustainable Business, concedida pela IASE International Certifications Body. Antes de tudo, eu quero agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, Thalita, por estar aqui com a gente, para compartilhar seu conhecimento e experiência. É uma honra ter você aqui com a gente, Thalita. Eu que agradeço, Leidiane. A honra é sempre minha de poder falar um pouquinho aqui, compartilhar nosso conhecimento e também aprender com vocês. Obrigada. Eu também quero aproveitar para agradecer a você que está nos ouvindo agora, seja no carro, em casa ou onde quer que esteja. Sua companhia é o que torna esse podcast possível e tão especial para nós. E antes de mergulharmos na conversa com a Thalita, se você ainda não fez isso, lembre-se de dar o like e 5 estrelinhas para o nosso podcast na sua plataforma preferida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Então vamos lá. Thalita, já li seu currículo, já apresentei o seu lado profissional para os nossos ouvintes. Então agora, conta para nós quem é você além do mundo profissional. Divida conosco uma curiosidade do seu dia a dia, por favor. Sim, claro. Além de CEO, né, como foi falado aí recentemente, a grande polêmica, né, da líder da G4, eu tenho uma vida casada, tenho 2 filhos e eu costumo dizer que esse é o meu grande projeto de sucesso, né. Eu gosto muito de viajar também, estou sempre atualizada aí com as tendências de ESG e sustentabilidade. Às vezes eu aproveito alguns momentos, né, algumas palestras fora, inclusive para estender a estadia e aproveitar um pouquinho do local, da cultura local, né, então eu privilegio muito esses momentos em família. Ótimo. Obrigada por compartilhar com a gente. E aí vamos para a parte de conversar realmente do que é a tua especialidade, né? ESG e sustentabilidade. Primeira coisa, Thalita, explica o que é essa sigla que tanto se fala, né? ESG, que é um termo em inglês, de uma forma prática para o nosso ouvinte entender o que é isso, porque está sendo bastante utilizada. E até se você já puder falar alguns exemplos da aplicação desse conceito nas organizações, seria ótimo. Sim, claro. Bom, essa sigla, né, de 3 letrinhas que se tornou famosa depois do boom aí, principalmente da pandemia, é uma temática não muito atual, né. Ela não tinha essa sigla, né, essas 3 letrinhas, mas ela já era aí altamente difundida, não focada especificamente para o direcionamento do mercado financeiro.
Então, a sigla ela significa Environmental, Social e Governance, né, que significa aí pilar ambiental, social e de governança. E nada mais é do que um direcionamento dentro da sustentabilidade, que tem um contexto mais amplo, tem um histórico mais amplo, né? Começando aí desde a Conferência de Estocolmo, passando por marcos importantes, Protocolo de Quioto, Rio 92, até os dias atuais das atuais COPs, né? Então, o ESG ele vem ganhando força exatamente em função de alguns acidentes que aconteceram e da necessidade, principalmente dos investidores, de ter um grau de risco pequeno com relação ao negócio deles, né? Então, aí o ESG vem com vários frameworks, normas nacionais e internacionais, que orientam como as empresas, né, os profissionais devem seguir para trilhar essa jornada dentro da empresa. Então, a gente passa aí pelo pilar ambiental, nós temos aí várias questões envolvidas, recursos hídricos, recursos energéticos, resíduos sólidos, a questão do carbono, que tem sido muito forte, especificamente também pelo todo esse contexto da mudança climática que nós estamos vivendo, né, avançando aí também para os temas de litigância climática, que está vindo até mesmo dentro dos processos de regularização ambiental, que faz parte do contexto do pilar ambiental, passando pelo pilar social, então, da empresa entender a sua realidade, não só mas olhar também para as externalidades, sejam elas positivas ou negativas, né? Então, de entender todo um contexto dentro da cadeia de valor, da questão de rastreabilidade, de envolver esses fornecedores, além das questões de diversidade e inclusão, cuidados com a própria companhia, né? Carreira e sucessão, de valorizar quem está interno, quem está dentro da companhia. E conseguir puxar, seguir adiante com práticas de sustentabilidade, todos os fornecedores que estejam envolvidos dentro da cadeia, né? Ao contrário de que todos mundo pensam, o ESG ele tem um olhar interno e externo para dentro dessa cadeia de valor. E a parte da governança, que é fundamental, que é o que vai direcionar todas as outras, que é onde a gente consegue entender mais profundo, né, e de acordo aí com o comitê, com o conselho de administração, uma gestão de riscos eficaz, né, o código de ética de conduta, conformidade ambiental e também as questões de compliance. Então, basicamente, né, dando um overview muito básico, mas o ESG abrange essas questões dentro desses pilares, dessas famosas aí, dessas 3 letrinhas que é o ISG. Thalita, o que você trouxe achei bem interessante. É como se fosse reunir vários conceitos e boas práticas que a gente vem desenvolvendo nessas 3 áreas, né, de meio ambiente, área social e governança, reunir essas boas práticas de tudo que se desenvolveu nos últimos anos e dar um enquadramento, uma organização de conceitos para que as empresas possam seguir e o consumidor também possa saber como a empresa está seguindo. Então, a novidade em si é como isso foi organizado e virou um grande pacote de, talvez eu estou simplificando, mas de boas práticas ou de maneiras a seguir, é mais ou menos isso? Eu costumo dizer que o ESG, ele é um direcionamento mesmo, né, dentro do ESG. Apesar de nós termos aí uma complexidade de frameworks, de normas, tanto nacionais e internacionais para ser seguidas, basicamente ele surgiu em função dessa necessidade dos investidores, né, reunirem, mas não só quem está dentro da bolsa, né, também tem oportunidade aí para quem está fora seguir, trilhar essa cadeia, mas de diminuir os riscos e também de vislumbrar oportunidades, né, que sejam possíveis aí dentro de uma empresa. E aí seja ela de pequeno, médio porte e de qualquer segmento, né? Hoje, além desses riscos, nós também temos a exigência, como você falou, dos consumidores, que tem sido diferenciada, né? Os consumidores hoje têm um nível de conscientização diferente de antigamente. Então, eles têm ficado mais exigentes, têm olhado para os produtos, querem entender como está vindo esse produto, como que funciona a cadeia, se tem trabalho análogo à escravidão, o que ele está consumindo, de onde que vem, se de fato tem padrões para isso, né? E daí surge o contexto das certificações que também apoiam rumo a esse direcionamento ao ESG, né? Às vezes eu brinco, a certificação, ela é um pré-requisito, ter uma ISO? Bom, ela até então não é um pré-requisito, mas é extremamente interessante que a empresa tenha um processo de gestão bem estruturado, porque isso vai sim facilitar a seguir essa jornada de ESG, né? Essa visão de ESG é muito, muito, muito além de carbono, então, né, Thalita?
É. E realmente a gente começar, porque não adianta a gente trabalhar a gente, quando eu falo, né, nós da área de meio ambiente, na área técnica de engenharia ou da área social, de governança, é importante que essas boas práticas sejam vistas pelo mercado financeiro e que isso vire investimentos, né? Ou seja, que os recursos venham para essas ações. Então, o ESG acaba sendo essa maneira, esse caminho de padronizar, de certificar, de criar esse framework que você fala. É mais ou menos nessa linha que eu estou falando? Tá Isso, correto? exatamente isso. A mídia tem falado bastante, né, divulgado muito com relação a carbono, né, também a pauta é muito mais extensa que essa, é muito maior, né, a gente tem aí toda uma questão também sendo tratada de transparência com relação à dupla materialidade, então as empresas começam aí não só a divulgar suas metas, seus compromissos públicos, que é extremamente interessante, mas também com relação as suas questões contábeis, né? Então a gente vem aí com o TCFD, com o FRS, vem falando o seguinte, bom, principalmente com relação a emissões, né, especificamente, como que está se dando isso, de que forma isso está acontecendo, né? E colocando isso de forma transparente, relatando para o mercado. Falo que os compromissos públicos, eles são importantes, mas a gente tem que tomar cuidado também ao relatá-los, né? Então, eu sempre indico dentro das minhas palestras que eu falo, bom, faz o que você está fazendo, né? Que é de fato a realidade, para não correr esse risco de greenwashing, ou até mesmo de eu misturar algumas práticas que não são tangíveis, né, são difíceis de serem praticadas. Então, é melhor, nesse contexto, a gente não pecar pelo excesso e ser realista ali nessas divulgações. Mas o contexto do ESG vai muito além de emissões, apesar de emissão ser um tema material extremamente importante hoje, né, devido às mudanças climáticas, ao aquecimento global. É um tema que a gente considera dentro da materialidade, né, que é o coração aí do ESG, também junto com a matriz de riscos material a qualquer empresa, não tem como fugir disso, todas as empresas são responsáveis hoje por essas emissões num contexto global, né, que está mudando, hoje é voluntário, mas tende a ir caminhando para o mercado regulado de carbono no Brasil, que está aí em processo de finalização. Mas nós temos várias outras tendências também, regulamentações, principalmente regulamentações europeias, que estão criando restrições e o mercado brasileiro vai ter que se moldar para adequá-las. Tem várias que têm grande desafio de rastreabilidade, do diligence, mas eu costumo dizer que a gente vai ter que, primeiramente, conscientizar a nossa governança, que é de onde tudo vai começar, para depois a gente conseguir aí traçar estratégias tanto para o pilar ambiental, social, socioambiental, que a gente chama, né? Porque apesar dessas três letrinhas estarem de forma separadas e a gente explicar o que significa cada pilar e dentro de cada um delas tem um universo de questões a serem trabalhadas, nada adianta se elas não andarem de forma integrada dentro das empresas, né? Então hoje não existe só um setor de sustentabilidade, só uma cadeira de ESG, é importante a gente enxergar o contexto como um todo, né? A gente sabe que até mesmo no contexto do biometano, biomassa, quantas oportunidades a gente vê. Então a gente consegue linkar facilmente a questão de economia circular, por exemplo, com o processo de descarbonização. A gente consegue linkar facilmente uma questão de incentivo a recursos hídricos e preservação da biodiversidade com uma questão social, por exemplo, né? A gente consegue linkar toda uma questão de gestão de riscos com a facilidade de não termos processos tão engessados e que podem corroborar com, ou negligenciar possíveis acidentes, né, acontecerem, por exemplo. Então, só alguns exemplos, assim, que de fato a pauta, apesar de ser três letrinhas separadas, ela tem que andar integrada dentro das companhias. E não só integrada em seus temas, mas também na multidisciplinaridade dos setores, né? Tem que andar aí em conjunto, tá? Então a pauta, de fato, ela é muito mais abrangente do que só carbono, né? Como tem sido divulgado no comecinho, as empresas só divulgavam uma questão de somos, né, net zero, né? E na verdade a questão é muito maior que essa. Nós temos que entrar dentro dos nossos processos, seguindo a estratégia de negócio e ver as oportunidades que nós temos primeiro, antes de pensar em qualquer oportunidade de compensação, de descarbonização dentro do processo. E aí entra o biometano, né? E aí entra as oportunidades do biogás,
também, principalmente no que tange a parcerias para se fazer esse benchmark intersetorial, que em termos de sustentabilidade, isso é fundamental, né? A gente vê aí na mídia algumas iniciativas, principalmente dentro do G20, de empresas que têm feito essa relação, ou seja, resíduos numa empresa se torna subproduto em outras, e eu acredito muito nesse caminho da sustentabilidade para que a gente alcance uma solução em larga escala, principalmente no que tange às mudanças climáticas, que é extremamente importante de todo um contexto do ESG. Perfeito, Thalita. Nossa, uma explicação incrível. Com certeza os nossos ouvintes vão gostar muito desse entender o alcance e amplitude desse tema ESG, além do próprio mercado de carbono. O Minuto Energia e Conhecimento começa agora. Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Andressa Pereira. O biogás foi descoberto lá no século XVII e hoje é amplamente utilizado como uma fonte renovável de energia. No Brasil, os primeiros projetos de biogás nasceram na década de 70, mas foi somente a partir dos últimos 15 anos que as plantas de biogás começaram a se consolidar. O biogás é um gás gerado pela decomposição de matéria orgânica na ausência de oxigênio. Restos de animais e lodo de esgoto são exemplos de substratos para essa produção. Ele é composto principalmente por metano, o CH4, e dióxido de carbono, o CO2, além de pequenas quantidades de outros gases. Já o biometano é o biogás purificado, contendo no mínimo 90% de metano. Para garantir a qualidade na comercialização deste combustível, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, além de exigir essa alta concentração de metano, define parâmetros técnicos, como o índice de Wober por decalorífico mínimo e limites para outros gases e impureza, como os siloxanos. Quer saber mais? Acesse o nosso site amplumbiogás.com.br. O Minuto Energia e Conhecimento foi oferecido pela Ultragaz. Você já falou agora dessa relação com biogás e biometano e eu queria aprofundar um pouco nesse tema. E eu acho que tem dois, quando eu olho para a cadeia de valor, né, da produção de biometano e consumo, tem dois momentos exatamente, a produção, o ESG na produção e ESG no consumo. Você já falou algo no sentido de o ESG no consumo, que é o biogás e o biometano, o biogás podendo gerar energia elétrica, térmica, e o biometano como combustível renovável, apoiando as empresas nessa rota da descarbonização. Você pode falar um pouco mais sobre isso, da importância desse combustível nas empresas e no cumprimento de suas metas de ESG? Hoje eu vejo, Leidiane, como fundamental, né, a questão do biogás e do biometano no contexto de descarbonização dentro das empresas. E por que isso? Porque dentro do pilar ambiental, principalmente, o que tem surgido muito efeito e a priori é o que a gente consegue convencer, né, os investidores ou as empresas de fazer o investimento vamos otimizar os nossos processos, né? Quando a gente entra dentro desse pilar que a gente pensa em otimizar os processos, a gente vê muitas oportunidades na questão da eficiência energética, né? Então a gente tem que olhar para esse lado da tecnologia, das parcerias também, para trazer soluções, né? Então hoje a gente já tem uma matriz limpa, basicamente, aqui no Brasil, mas a gente tem que expandir essas soluções cada vez mais e utilizar dos resíduos hoje para gerar energia, né? Então, hoje eu falo que a questão da tecnologia, ela está extremamente ligada ao pilar ambiental e é extremamente importante dentro do ESG. A partir do momento que eu consigo otimizar meu processo, trazer esse ganho, fazer a circularidade, principalmente, né, na questão do biometano, eu consigo aí otimizar custos. E isso é a médio prazo, eu nem falo a curto prazo, porque tem um tempo ali, né, tem um investimento a ser feito, mas eu não preciso esperar dentro da realidade da empresa, isso eu já vi aplicando, né, falo com propriedade isso, não preciso esperar a longo prazo para ter esse retorno. Então, nessa pauta, eu consigo convencer facilmente da importância, né? Eu já vejo ali uma redução de custos significativa, sem contar a criação de valor, né, a longo prazo, e a sustentabilidade que traz o meu processo ao adotar práticas
como essas, né, dentro da realidade da minha empresa. E Thalita, e se eu for uma empresa que eu não tenho resíduos orgânicos para produzir biogás, ou a indústria tem pouco, já aproveitou seu potencial de biogás e biometano e precisa de mais combustível, por exemplo, para substituir o diesel, que o diesel é um dos grandes emissores, né, no escopo 1 e também, especialmente no escopo 3, né, do inventário. Sim. Você vê potencial do uso de biogás e biometano também nesse sentido da substituição dessas empresas que não têm potencial de produção de biogás, mas que podem comprar esse biometano para substituir, vai fazer um impacto importante no SG e na pegada de carbono das empresas? Sim, dentro do SG, está em pauta avaliar todas as alternativas disponíveis, né? Hoje, quando nós estudamos aí, fazemos um diagnóstico e conhecemos a realidade de emissões das empresas, a gente vê que as empresas avançam muito no escopo 1 e 2, né, até mesmo com a IREC. A gente vê algumas restrições com relação a isso, com relação a biometano e biogás, então acho que é um trabalho de advocacy que precisa evoluir nesse sentido, né? Assim como vários outros quesitos dentro do Brasil que a gente precisa acompanhar. E a realidade é que a legislação ela precisa evoluir e demonstrar, óbvio, com qualidade e segurança, mas que é possível. Mas a gente vê também uma oportunidade muito grande dentro do escopo 3. Então, poucas empresas conhecem a realidade do impacto das suas emissões dentro da cadeia de valor como um todo, especificamente escopo 3, mas também a empresa ela conhece muito menos ainda das soluções, né? Então eu acho que essa pode ser uma grande estratégia próxima, né? Está muito próxima, nem vou falar futuro das empresas, para enxergar essa aquisição como uma oportunidade. E não somente de compensação imediata, né? Mas para ajudar a descarbonizar o processo aí de forma mais célere, né? Então, eu vejo sim como excelente oportunidade de solução para a gente reduzir o impacto, né, na cadeia e contribuir no contexto global aí das mudanças climáticas, né? Eu espero que a gente consiga evoluir isso na legislação, que o mercado regulado traga algo nesse sentido, para que seja viável e incentive mais essas práticas. De fato, eu vejo como muito positivo. E aí eu estou conectando com um ponto que você colocou antes, que é essa relação de não olhar só carbono, não olhar só a parte ambiental, mas relacionar com o social. Então, uma empresa que compre, por exemplo, combustível biometano para utilizar numa frota de caminhões a gás, ela também não é só sobre a substituição do combustível, mas também por incentivar o tratamento do resíduo lá na planta que produziu esse biometano e talvez até gerar impactos, indicadores sociais. Sim. Thalita, isso tem relação com ESG? Sim, tem muita relação esse desenvolvimento desses programas e principalmente também por facilitar a circularidade dentro do processo, né? Então, quanto menos eu conseguir externalizar alguns impactos que podem ser negativos e depois difíceis de eu administrar esse retorno, melhor. Eu já consigo ter uma administração dentro do meu próprio negócio. E essa visão é super importante, né? Ou seja, eu tenho ali um recurso que eu posso utilizar e eu já posso primarizar a sua administração em um benefício próprio. E aí também, né, do que vai ser gerado, né, desses resultados. Hoje, nós temos muitas restrições sendo impostas, né, nós estávamos falando hoje do CBAM, as regulamentações europeias como um todo, e de que forma que a gente vai traduzir isso aqui, né? Então, vejo como uma oportunidade também nesse sentido, porque fica mais fácil da gente evidenciar, né? Hoje, talvez um desafio que a gente tem que evoluir nessas tecnologias de monitoramento em satélite, né, geoinformação, a gente consegue também administrar de uma forma mais fácil, estando ali o resíduo e produzindo dentro da própria casa, né? Então, essa evidência também se torna mais fácil e diminui, você diz de oportunidade social, mas eu acredito também na diminuição do impacto social que ele poderia estar causando, né? Então, isso também eu enxergo como uma oportunidade muito grande nesse sentido. Pessoal, ó, eu queria deixar uma dica antes de a gente continuar as perguntas, para vocês aproveitarem e acessarem o episódio 9 do podcast Amplo, que tratou das oportunidades da economia de baixo carbono para o setor de biogás, que foi com o Carlos de Matias Martins Júnior. Então, deixo essa dica, vão lá, acessem ele, também tem bastante conteúdo interessante relacionado que a gente está conversando hoje com a Thalita.
Thalita, você falou do CBAM e das regulações europeias, e assim, porque na prática, muitas vezes quando a gente falava em sustentabilidade, né, nas últimas décadas, anos, as pessoas diziam, ok, bonito, mas se não gerar retorno, ou se não for obrigatório, as empresas não vão se movimentar. E eu acho que a chave é que está começando a se tornar obrigatório ou atrativo no mercado financeiro e para os consumidores a implementação dessas ações. Isso movimenta todo o mercado. Sobre o CBAM, o que é esse CBAM? Eu li na introdução desse podcast, mas se você puder contar para a gente o que é, e de forma geral, porque é algo muito novo, né? Está todo mundo tentando entender, mas conta para a gente o que é isso e como que isso vai impactar a indústria nacional. Tá. De forma geral, o CBAM ele é um mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras, né? Então, basicamente, né, uma visão genérica, é claro que, né, não sou especialista, as questões também estão aí muito emergentes, né, mas é uma política climática, né, da União Europeia, que ela vem a evitar, que a gente chega de fuga de carbono, né. Então, esse mecanismo, ele aplica aí, uma taxa de carbono sobre certos bens importados, né, de países de fora aí da União Europeia, que não adotam padrões ambientais tão rigorosos, né, dizem como os europeus, né, há quem diz que talvez alguns lá são menos rigorosos do que os que eles estão exigindo, né, tem muito a questão nos segmentos, principalmente dentro do Brasil. Então a ideia é que os importadores de produtos intensivos em carbono, eles paguem, né, pela essa quantidade de emissão embutida nesses produtos, né, de forma aí a nivelar as condições de competitividade entre as indústrias aí da União Europeia e as de fora, enquanto incentiva a adoção aí de práticas mais sustentáveis do ponto de vista global, né. E aí entra toda a conexão, né, entre o CBAM e o biometano, né, que pode ocorrer como essas políticas aí incentivam o uso de fontes, né, de energias mais limpas, em todas elas tem sempre esse viés. E o biometano é uma delas, né, na cadeia de produção aí, para que possa ajudar na redução, né, da pegada de carbono em si, tá. E aí, com isso, acabar evitando taxas adicionais, né, que pode vir a ter para as exportações da União Europeia. E Thalita, falando de CBAM, quais são os setores que vão ter que cumprir essas exigências da União Europeia antes? Ou seja, os setores exportadores do Brasil e que vão ter que cumprir essas exigências, ou seja, que tem que se preparar para isso. A princípio, né, tem 5 setores aí que vai impactar diretamente, né. Então a gente fala da questão do ferro e do aço, né, porque aí tem aí uma questão da produção mais intensiva em carbono, né. A gente tem a questão do cimento, então a indústria de cimento, ela emite, né, também a gente sabe grandes quantidades, né, de CO2, especialmente no processo de calcinação. A gente tem também a questão dos fertilizantes, né, então, que é particularmente a base de nitrogênio, então é intensiva no uso de energia e emite também grande quantidade de gases de efeito estufa no geral. O alumínio, tá, então o alumínio também acaba gerando grandes, né, quantidades significativas, tanto no processo de fundição quanto na sua produção de eletricidade, né, que está baseado em combustíveis fósseis, e, se eu não me engano, eletricidade gerada a partir de fontes fósseis mesmo, como carvão, gás, né, as indústrias relacionadas nesse sentido e o petróleo também. Então, basicamente, são esses 5 que serão impactados diretamente. Interessante, ouvinte, ó, todas essas indústrias que a Thalita trouxe, todos esses setores, de alguma forma, podem aproveitar biogás e biometano. Então, você vê, a gente tem um exemplo da Yara Fertilizantes, que já está com um projeto de compra de biometano para a produção de fertilizantes com baixa emissão. Então, são indústrias que, de alguma forma, vão ter essas exigências e são aí potenciais negócios para vocês ficarem atentos, né? Exatamente. Thalita, você falou um termo antes que eu queria que você só explicasse de forma muito rápida para o ouvinte, porque é importante a gente aprender esses conceitos novos. Você falou um termo chamado litigância climática. O que é isso? Tá. Eu tenho divulgado bastante informações nesse sentido, acho que está ficando até um pouco na moda, né, eu trago para os podcasts, fiz um vídeo também, né, que está no meu Instagram falando um pouquinho, mas principalmente porque o processo de litigância climática, só para explicar, né, dar um overview aqui,
são processos judiciais que vão abordar aí o combate relacionado às mudanças climáticas como um todo, né? Então, envolve aí litígios, né, que pode envolver ações judiciais, por exemplo, contra governos, corporações ou até mesmo outras entidades, e tem o objetivo de pressioná-los, né, para adotar essas políticas que sejam aí mais eficazes para, de fato, mitigar e adaptar as mudanças climáticas, né, ou até mesmo para responsabilizá-los, né, pelos danos ambientais e sociais causados pelas atividades. Hoje o número de litígios tem aumentado bastante, né, no contexto tanto fora quanto dentro do Brasil, e a gente vê, né, empresas, por exemplo, como o Shell sendo acusadas, né, no contexto fora, e essas acusações indo até mesmo para pessoas físicas, por exemplo, dos diretores, né, e também eu quis colocar, porque a litigância agora está começando a aparecer no contexto do licenciamento ambiental, então da gente estudar aí as oportunidades, essas jurisprudências, e conseguir colocar dentro do contexto daquele projeto que está nascendo, que está sendo estudado, né, que está sendo feito a avaliação de impacto ambiental. Então, basicamente, é nesse contexto que eu quis trazer essa expressão, tá? Você tem algum material sobre isso? Você falou que vocês estão começando a falar mais do assunto. Você tem algum vídeo? Eu sei que você o teu Instagram é bem ativo. Você já quer aproveitar e já deixar para os ouvintes o link, enfim, o teu arroba, para que eles vejam mais sobre esse assunto? Deixa. Eu tenho divulgado, sim, as questões. Antigamente eu usava só o LinkedIn, né, para divulgar as questões profissionais. Agora eu trouxe esse público para o Instagram. Está sendo bem legal, está sendo bem agitado. As pessoas têm a oportunidade de interagir, de pedir novos vídeos. Eu fiz, sim, um vídeo específico sobre litigância. Meu arroba é Thalita Martins Oliveira. Vou deixar aqui. E vai ser ótimo. Sigam, compartilham as ideias e nos ajude a divulgar esses temas tão relevantes, né, não só de mudanças climáticas que a gente está vivendo agora. Já ultrapassamos todos os limites que cientistas haviam previsto como seguro, né, na questão da mudança, então passou da hora da gente se envolver com a causa, deixar de ser reativo e ser proativo, mas também todas as ações com relação a ESG e sustentabilidade, não só para as empresas, como nós estamos falando aqui, mas no âmbito dos profissionais também, se qualificarem, entender as informações, as tendências, porque nada melhor para a gente ajudar do que a gente se apropriar de informações que de fato são técnicas, têm credibilidade, para a gente poder ajudar nessa pauta, né? Perfeito, a gente vai deixar o arroba, né, tuas redes sociais na descrição desse episódio, pessoal, vai ter todos esses links, tudo do que a gente está falando, tá bom? Eu quero aproveitar e também deixar a sugestão para vocês ouvirem o podcast 24, também tem relação, são 2 episódios que têm bastante relação com o tema de hoje, que é o 24, que é sobre a descarbonização, que a gente gravou com o Alessandro Sanches, e o Sanches também falou um pouquinho sobre CBAM na entrevista, então, se quem quiser saber mais sobre isso, pode se aprofundar nesse episódio. E, Thalita, eu queria falar, a gente falou bastante sobre essas oportunidades do ESG, né, do ponto de vista do que pode gerar, o que pode ser feito. Quais que são os desafios, ou como que uma empresa pode implementar isso, e quais são os desafios no caminho, que etapas que vão ser mais difíceis, ou por onde eu começo, assim, eu tenho uma indústria, uma organização, uma empresa de pequeno porte, de grande porte, por onde eu começo? E quais vão ser os pontos mais difíceis que eu tenho que estar atento? Eu recebo muito essa pergunta, né, principalmente ao final das palestras, né, eu acho que as pessoas têm uma expectativa de ter uma resposta pronta, né, e quem dera se tivesse. Então, eu falo que o primeiro passo é começar com a agenda, né. Então, a gente precisa entender o nível de maturidade que a empresa está, fazer um diagnóstico dentro da empresa. O ESG, ele é para empresa de qualquer porte, qualquer segmento, né, desde pequeno, médio e grande porte. Todos têm seus desafios, né, independente dos seus segmentos de atuação, do seu core business. O que é interessante é que ele esteja e já comece alinhado com a estratégia de negócio, porque tem que ser lucrativo, sim, né? É um propósito, é um ganho de valor, é um ganho na cultura organizacional, sim, que vai ver resultados, mas ele também tem que ser lucrativo, né, para a pauta. Tem que manter a reputação e a credibilidade da empresa, aumentar, enxergar oportunidades e tem que deixar, no máximo, né, prevenir
os riscos que possam ocorrer. Mas para isso a gente precisa entender o nível de maturidade que a empresa está, entender quais as ações que ela já faz, organizar essas ações dentro desses direcionamentos do ESG, trazer os frameworks principais que têm relação também com o negócio, os que de fato vão precisar ser atendidos em função da legislação, porque isso também ocorre, né? É uma pauta voluntária, mas é uma pauta que, se eu não seguir a regularização, a conformidade legal, as questões de compliance, eu corro riscos, né? Isso é extremamente importante. E aí caminhar para um plano de ação eficaz, né? Então eu falo que a gente tem que definir indicadores e metas que sejam alinhados com o negócio, que vão trazer resultados, mas que principalmente a empresa consegue executar, que sejam aí tangíveis, mensuráveis, tá? Para sempre ter essa transparência, né, com o meu público. É interessante também nessa caminhada eu fazer parcerias, né, como você falou aí, não só intersetoriais, mas também com governos, com ONGs, para reforçar essa minha atuação, para que eu ganhe força. Instituições, hoje nós temos aí o Fórum, né, Econômico, nós temos questão do Pacto Global para seguir o caminho dos ODS, que é extremamente importante da gente reforçar aqui, e várias outras, né, parcerias que a gente pode ganhar força, né? Eu falo que é melhor a gente ter essas parcerias, esses elos e contar a própria história do que os ratings contar as histórias pelas empresas. Então, se cercar, né, de um plano de ação que eu consiga executar, mas que tem ali as principais oportunidades, né? Então, a gente vê uma empresa que ainda não tem o relatório de sustentabilidade, não conhece a sua realidade das emissões por meio do inventário de gases de efeito estufa, ela não faz ali um gerenciamento de riscos, ela não entende ali ainda aquele processo com relação às oportunidades de economia circular, por exemplo, enfim, nós temos várias questões. E aí seguir esse plano de ação, cascatear, envolver toda a equipe de forma multidisciplinar e integrada, né, como eu falei, e estar sempre atento nas oportunidades de colaborar com pautas externas, né, para o quê? Abdicar de informações ao longo do processo que sejam novas, que trazem tecnologia ao processo, para ir solucionando, né, essas ações em larga escala. Então, basicamente é isso, né? Nós temos também as empresas que estão no mercado, então elas têm que seguir, né, o poder fiduciário, extremamente importante, ele quer essa credibilidade, então o que você tem que seguir ali também é o ISE, né, para compor esse índice de sustentabilidade da Bolsa, e também adequar as pautas, né, que vem surgindo e trazendo oportunidades como essa aqui de hoje, tá? Então, basicamente, eu falo que é um caminho complexo, é um caminho amplo, sim, mas dá para ir simplificando, né? E também é melhor a gente começar, encarar a pauta de frente, né? Nós vimos aí alguns burburinhos, a agenda woke, algumas empresas que abriram mão de certos investimentos que já tiveram feito porque não viram, né, o retorno a curto prazo ou a médio prazo, mas a gente sabe que o que a gente planta agora, né, a gente vai acabar colhendo. Então, a gente precisa aí encarar a pauta de frente e não escorregar, e não falar, é muito difícil, muito complicado, eu prefiro criticar. Então, sempre falo que é começar, e aí a partir do momento que a gente começar, a gente vai descobrir as oportunidades e também as fragilidades que precisam ali de corrigir, de mudar a rota, para que a gente possa ir implantando e ter uma jornada de sucesso dentro das empresas. É bem interessante isso que você coloca, porque é algo sem volta, né, Thalita? Eu acho que as empresas precisam se organizar, como você falou, olhar de frente para isso, fazer o planejamento, nem que seja pouco a pouco, mas encarar essas situações de frente, porque você falou várias vezes a palavra riscos, né? Riscos no sentido de gerar riscos, inclusive, obviamente, à sociedade, ao meio ambiente, mas financeiros, né? Esses riscos. A Exatamente. gente está no momento que o clima, as condições climáticas, elas vão gerar riscos para a empresa, podendo gerar gastos. Você tem exemplos disso, Thalita, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais, ou alguma situação que você queira trazer nesse sentido de riscos? Nós temos vários exemplos, né? Eu participei aí da reparação de acidentes ambientais, por exemplo, com barragens de mineração. Estamos participando como sociedade das enchentes no sul, acidentes com avião que têm acontecido, as secas, né? A questão dos incêndios, tudo isso é um risco
e que não está tão controlado, não está tanto na nossa mão, né? Então, as empresas que se prepararem, né, que estiverem aí, seja no agronegócio, por exemplo, focando na agricultura regenerativa, seja em outros segmentos, por exemplo, adotando práticas de sustentabilidade, engajamento da sua cadeia de valor, as empresas que estiverem no caminho, elas vão ser mais resilientes a essas questões emergentes que têm acontecido, né? Então, eu prefiro me preparar ou esperar me pegar de surpresa, né? Sempre, em qualquer contexto, no ESG e sustentabilidade não é diferente, é melhor prevenir do que remediar, né? E nós temos esses aprendizados com os acidentes às barragens, por exemplo, em que mancha a reputação da empresa, né? Remediar fica muito mais oneroso, é mais difícil, né? Então, é melhor a gente prevenir. Prevenindo, a gente já tem riscos. Imagina se não tiver atualizado com essa pauta, né? Então, as empresas que estiverem aí com essa preparação em dia, elas vão ficar mais fortes para encarar qualquer situação e que vem acontecendo, porque a gente sabe que o cenário não está fácil e às vezes a gente não tem respostas, né? Ou às vezes a resposta do que está vindo é de fato o que a gente deixou de cultivar no passado. Mas eu acho que o que tem de interessante nisso são as lições aprendidas, né? Então as empresas, elas têm também um tempo de maturidade para entender tudo o que aconteceu e aprender com os erros e corrigir a rota, como eu falei, né? Sempre tem tempo disso. Eu brinco muito em minhas palestras que eu falo que antigamente fumar em ambientes fechados não era tão mal visto, né? E da mesma forma, as empresas hoje têm muitas ações que são mal vistas, que são impostas restrições, mas que não era no passado. E que ela vai ter que se adaptar de forma concomitante, porque para não gerar também um impacto econômico e social de forma abrupta, de mudar a sua rotina, de mudar. Mas tem que começar, tem que ir iniciando e tem que ir equilibrando essa pauta dentro das organizações. Eu acho que a palavra equilíbrio é o que resume bastante a questão do ESG, né? E a gente não pode nem criticar, falar, não, é só greenwash e tal. Enquanto a gente perde tempo em discutindo isso, ESG versus sustentabilidade e meio ambiente, a gente está perdendo uma grande chance de entrar dentro do processo e fazer diferente. Perfeito. Thalita, fala um pouco para a gente sobre a questão de economia circular e resíduos e se isso vem avançando no Brasil. Então, eu acredito que essa pauta vem avançando no Brasil, tá? Eu dou aula de economia circular na Trevisan, então eu tenho que ser otimista, mas ainda tem muitos desafios, né? Então, a gente vê até mesmo no processo, na primeira etapa, né, quando a gente está fazendo o roadmap de economia circular, onde a gente tem a captação, né, a aquisição de matérias-primas e insumos. Então, as empresas têm que focar, né, dar preferência para os insumos, para as matérias-primas que têm uma maior reciclabilidade ou que têm uma maior vida útil dentro do processo. E logo aí a gente já encontra grandes desafios, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas temos até mesmo indisponibilidade de matéria-prima, mesmo a empresa optando por dando preferência por esse material. Existe isso ainda porque nós temos um grande desafio no Brasil, que é a questão da logística reversa, né? Então, não é para todos os produtos que nós temos essa reciclabilidade. E aí, no decorrer dos processos, também existe muito desafio, né? A gente está falando aí do pós-indústria, de diminuir perdas, desperdícios, né? Ao mesmo tempo que as empresas hoje, né? Eu acredito que ninguém mais tem o custo, exceto com alguns tipos de resíduos em específico, em destinar esse material, mas algumas empresas também têm o ganho da venda com os recicláveis, né? E fica esse duelo. Mas, de fato, a gente sabe que o melhor é reduzir, né? Não ter resíduos ali, perdas dentro do processo para poder fazer passar, né, da linearidade para o processo circular. E também nós temos aí essa questão da logística reversa, mas tem um grande ponto importante e que talvez possa nos deixar otimistas, que é o governo assinou a estratégia de economia circular recentemente, né? E ele vem aí fazendo com que, movimentando outros setores, não só os que são obrigados em função da periculosidade, por ser resíduo perigoso, a participar da logística reversa, chamando as empresas e fazendo o quê? Não dando restrições até então, mas incentivando nas questões fiscais. Então, pessoal, vamos movimentar, né, outros tipos de segmentos para que as empresas fiquem responsáveis por essa logística reversa. Além de várias outras questões, né, que eu não vou citar aqui, que é muito grande, mas a gente tem uma luzinha aí que acende
algo otimista, né? Pelo menos que começou e que eu acho que a gente pode ir trabalhando e ajudando na implementação dessas medidas para tornar a lei efetiva, né? Para a sua aplicação. Eu acho que até a gente vai deixar essa estratégia de economia circular, o link na descrição, porque tem total relação com biogás e biometano, pessoal. A economia circular biogás e biometano hoje no Brasil é a realidade de usar resíduos para produzir. Então, é importante estar atento a essa estratégia, porque pode gerar benefícios aí para os projetos. Thalita, agora, a gente infelizmente está indo para a parte final do nosso podcast, mas antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final sua e compartilhar, se possível, uma recomendação especial, um livro, um filme, um podcast, algo que tenha te esperado recentemente. Há um tempo atrás, eu indicava sempre literaturas muito técnicas para as pessoas e eles acabavam desistindo de ler no meio do caminho, né? Nossos processos são técnicos do biometano, do biogás, SG como um todo, né? Tem sim uma parte burocrática muito importante. Mas então eu estou indicando um livro para que elas fiquem sensibilizadas, né? Tenham esse interesse e continuem a atuar na pauta, né? E para isso tem as consultorias para facilitar essa implementação, para traduzir, para deixar mais simples, mais prática, né, essa atuação. Então, eu como consultora, né, CEO aqui da Ecos Consultoria, uma das primeiras consultorias ESG no Brasil, a gente trabalha para simplificar essa pauta dentro das empresas, e o livro que eu indico é o livro chamado Justiça, que tem muito a ver com a minha atuação como palestrante hoje em dia, que consegue sensibilizar com casos reais, né, questões de éticas, e demonstrar a importância da pauta para a gente evoluir, né, como um todo, e não só nesse conceito, mas com prática de sustentabilidade aí como geral. Esse livro aí, Justiça, eu coloco aí o autor para vocês, que agora é do Michael Sandel, tá? E eu já li esse livro e eu volto para lê-lo sempre, ele é como se fosse meu livro de cabeceira, e eu indico para vocês também que é o que é fazer a coisa certa, tá? Muito, muito obrigada por essa dica, Thalita. E por deixar tantas mensagens importantes, tanto conhecimento para a gente. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo seu tempo precioso de estar aqui com a gente, compartilhando toda essa experiência. Foi uma conversa super agradável. A gente se conhece já há algum tempo dos eventos que a gente participou e hoje eu estou muito feliz de te receber aqui no podcast da Amplum e oportunizar para os nossos ouvintes de aprenderem contigo. A gente vai deixar seu contato na descrição, então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é uma pessoa que tem muita minha admiração, né, pela credibilidade técnica com tudo que você atua, né? Então, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu vi que você tem um perfil ali muito sério, né, e principalmente com propósito no que faz. Então, é um prazer estar aqui, poder contribuir, somar forças, que a nossa parceria aí fique cada vez maior, e vocês também são sempre bem-vindas, né, no nosso contexto, das nossas iniciativas. Viu? Muito obrigada. Obrigada e volte sempre. E a você, ouvinte, muito obrigada por sua audiência. Ficaremos felizes em receber sua opinião e perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e de profissionais. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Agradecemos também a Ultragaz por apoiar este episódio e por ajudar a levar mais conhecimento de qualidade a ainda mais pessoas. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.